Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Nozen, e hoje, ou melhor, agora, vamos falar mais um pouquinho pronomes. Bom, pronomes é bem vasto o assunto, tá? É bem vasto, a gente tem bastante coisa para conversar, mas não é nada complexo. Já viu no primeiro momento, aí a gente falou de alguns pontos bem importantes dos pronomes, agora a gente vai partir para a segunda parte dos pronomes e é bem de boas aí. Bom, primeiro, pronome possessivo. Esse é fácil, né? Pronome possessivo, o nome já me diz essa ideia de posse. Bom, tranquilo, sem segredos. A ideia de posse. E aí você tem os pronomes possessivos. Meu, minha, ou meus, minhas, tanto faz, que equivale à primeira pessoa, tá? Primeira pessoa. Então, posso falar assim? Sei lá, o relógio é meu. Minha posse. Tá resolvido, eu até bati aqui. Tá? Aí, teu, tua, ou teus, tuas, equivale à segunda pessoa. Quando você utilizar o tu, você vai utilizar aqui, tá? Esse aqui você usa para a primeira pessoa. O seu e o sua, que equivale à terceira pessoa, tá? E aqui eu vou fazer alguns apontamentos para vocês aí não confundirem. Ele equivale ao ele ou ela, né? Ele ou ela. Aí, nosso, nossa, ou nossos, nossas, que é a primeira do plural, beleza? Primeira do plural, tá aqui, primeira pessoa do plural, tá? Ô, Jesus! Deixa eu escrever direito aqui. Primeira do plural, que equivale a nós, e tá tudo certo. Vosso, vossa ou vossos, vossas, que é a segunda do plural, tá? Que equivale a vós. E seus e suas, que é a terceira do plural aí. Terceira pessoa do plural. Vamos colocar direitinho. Terceira pessoa do plural. Beleza, show, maravilha, é isso, tranquilaço. Não tem segredo, tá montadinho para vocês aqui. Esse aqui equivale a eles ou elas, né? Elas ou eles. Então tá. Aí olha só, quando você pensa, beleza, né? Teu carro, seu carro. Então o uso do teu e do seu vai depender aí da pessoa que você está utilizando. Porque tem muita gente que confunde, né? Quando que eu uso o seu, quando que eu uso o teu, quando que eu uso cada um deles? Bom, primeiro, se eu estiver usando toda a minha oração na segunda pessoa, foste tu e teu parente, tá? Então, foste tu e teu. Ó, usei segunda pessoa, tu e teu parente. É obrigatório manter o teu, tá? Mas, você falar assim, foi você e seu parente, certo? Aí você vai ter que usar a terceira pessoa. Mas, cuidado. Eu posso confundir muitas vezes o uso disso aqui. Você quer ver um exemplo? Vou ter até que, deixa eu ver. Será que eu apago aqui? Eu vou apagar aqui no finalzinho só, para vocês entenderem uma coisa. Ó. Vou fazer uma frasezinha aqui, ó. Vou fazer uma frasezinha para você. Cláudio perdeu seu documento. Beleza. Essa frase aqui, sem contexto nenhum, eu pergunto para você, de quem é o documento? Do Cláudio ou seu? E agora? Cláudio perdeu o seu documento. Imagina, eu chego e falo para você, Cláudio perdeu o seu documento. Estou falando para você, então o documento é seu. E se eu estiver contando para outra pessoa? Cláudio perdeu o seu documento. O documento dele, do Cláudio, ou daquela pessoa? Percebe que eu crio uma coisa chamada ambiguidade. Ambiguidade. Cuidado com o uso do seu e do sua. Eles podem causar ambiguidade. E a ambiguidade, ela surge de um problema gramatical. Então aqui eu tenho um problema gramatical. Porque, eu quero dizer que o documento é do Cláudio. Então eu escrevo, o Cláudio perdeu, tiro o seu daqui, coloco o documento dele. Pronto. E aí eu deixo especificado que o documento é do Cláudio. Então, cuidado, muitas vezes numa redação, numa escrita, nós fazemos esse tipo de coisa. E aí você vai complicar a sua vida. Porque eu não posso utilizar o seu dessa forma aqui, porque fica uma frase ambígua, e a ambiguidade é um problema gramatical. Toda ambiguidade surge de um problema gramatical. Ela pode ser de forma pensada ou não pensada. Tudo bem? Você pode ter feito, não, fazer de forma pensada. Aí, ó, pensei em fazer uma ambiguidade. Tá, beleza, pode fazer. Mas, se você está escrevendo uma redação e você foi ambíguo, teu corretor vai dizer,
não entendi o que você quis dizer aqui, caneta em você, nota menos. Então fica ligado no uso do seu, tá? Quando você for utilizar o seu, tenta deixar o mais claro possível qual é o referente que você quer deixar determinado aqui. Então o referente é o Cláudio. Cláudio perdeu o documento dele, documento do Cláudio. Agora, Cláudio perdeu o seu documento, pode ser o documento do Cláudio ou de quem eu estou falando e contando essa situação. Aí que está a grande questão. Então o único problema do pronome possessivo é exatamente no uso do seu, do suas, seus e suas. Tá? Porque o plural também pode dar ambiguidade. Tem que tomar cuidado na construção disso. Fácil, sem nenhum segredo, nada mais a comentar sobre isso aqui. Bom, ok, maravilha, show de bola. Agora, existe também outros pronomezinhos. E quais pronomes nós estamos falando aqui? Do pronome demonstrativo, ou dos demonstrativos. Demonstrativo, o nome já disse, ele vai demonstrar, vai mostrar para você, né? O pronome demonstrativo ele vai determinar lugar, tempo e espaço em relação a algo ou alguém. Determinar lugar, tempo e espaço aí em relação a algo ou alguém. Isso é de boas, é fácil. Então a gente vai ver aí 3 maneiras de aplicar o uso do pronome demonstrativo. E o primeiro caso, antes do primeiro caso, vamos mostrar quais são os pronomes demonstrativos para vocês, né? Tá aqui, ó. Este ou estes, esta ou estas, isto. Lembrando, isto não tem plural, não posso falar istos. Istos das quis, não existe. Para com isso. Para com isso, tá? Istos não existe, tá bom? Esse ou esses, essa ou essas, isso. Só no singular, isso também não existe. Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, aquilo, não existe aquilos, tudo bem? Aquilos não existe. Agora, isto, isso e aquilo são pronomes neutros. Os únicos pronomes neutros que existem na língua portuguesa. Isto, isso e aquilo. Tudo bem? Isso dentro do pronome demonstrativo, obviamente, né? Falando do demonstrativo. Então, isso aqui é neutro. Por que é neutro? Porque eu tenho masculino e feminino, masculino e feminino, masculino e feminino. Beleza? Só para ficar claro para vocês que pronome neutro é isto, isso e aquilo. Ponto. Agora, como é que eu aplico isso no cotidiano? Bom, primeiro, na relação de espaço. Essa aqui é uma das melhores relações que nós temos. Então, vamos lá. Relação de espaço é fácil. Depende de em que espaço se encontra o objeto que você se refere, tá bom? Em que lugar que se encontra. Então, imagine que o objeto está na minha mão, beleza? Está na minha mão. Vamos usar aqui, ó, o canetão vermelho para fazer essa referência. Este lápis é meu. Então, ó, este lápis é meu, porque está em minha posse. Se está em minha posse, este é toys, né? Este é toys, nós. Está aqui, minha posse, tudo bem? Então, este, tá aqui, é meu, em minha posse. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, posse de quem fala. Tá ok? Beleza? Agora, no segundo caso, esse lápis é teu. Olha só. Então, não está mais em minha posse. A partir do momento que eu falo isso, eu estou dando ele para você. Peguei, segurei, isso. Segura o meu canetão aí. Aí eu falo, esse lápis é teu. Ou eu pergunto, esse lápis é teu? Então eu estou usando a segunda pessoa para falar com tu, né, teu, tu. E estou usando o esse, porque o objeto não está na minha mão, está na sua mão, ou na tua mão, nesse caso. Está na tua mão, este, ou melhor, esse lápis é teu, beleza? Então, quando estiver na mão com quem eu falo, na mão de quem eu falo, aí eu uso o esse. Ó, esse. 2 S. Certo? 2 S. Ó, esse lápis é teu. Então aí, posse com quem se fala. Tá? Então não está mais na minha posse, está na tua posse, tudo bem? E a terceira situação, ele não está nem na minha posse, nem na tua posse, está aqui. Aparece ele aí? Não? Aparece? Ah, que bonito. Ó, aquele lápis é seu? Percebe que daí aqui eu tenho, ó,
não está na minha posse, não está na tua posse, está na posse de ninguém. Eu estou apontando, aquele lápis é seu? Sacaram a ideia? Então, no primeiro momento, posse de quem fala. No segundo momento, na posse de com quem se fala. No terceiro momento, não está em posse de ninguém. Não está na posse de ninguém. Certo? E é assim que eu utilizo o este, esse e o aquele. Maravilha? Esse é o primeiro momento só. Só. Tem mais ainda. Falei só do espaço. Ainda preciso falar de tempo e de lugar. Beleza? Vamos lá? Pessoas, olha só. Quando eu falo aqui, ó, em relação ao tempo, este ano será aprovado. Todas as vezes que você fala este, ó, tois, este, tá aqui, ó, este. Se você falou este é tempo presente, ó, este presente, certo? Este ano é tempo presente, tá? Então guarda essa informação, ó, tem T aqui, tem T ali, este ano, tempo presente. Este ano, esta aula, este momento, este minuto, esta hora, tudo tempo presente, beleza? Maravilha? Fácil, sem segredo nenhum. Então, em relação ao tempo, tá? Agora, essa noite dormi pouco. Então, essa noite tem duas funções. Essa, né? Noite. Peraí, mas essa noite que vai acontecer ou que passou? Se é o verbo tá no passado, essa noite dormir é passado, então quer dizer que é uma noite próxima. Ou seja, isso aqui é um passado próximo. Passado próximo. Ah, entendi, professor. Então, por estar usando essa, passado. Isso, essa, passado. Próximo. Mas o que vai determinar que é passado é exatamente o verbo que está no tempo passado. Fica ligado nisso. Por quê? Porque poderia ser também futuro próximo. É, passado próximo, essa noite dormi pouco. Agora, essa noite ficarei acordado. Ou seja, é a noite que está chegando. É a próxima noite. É um futuro próximo. Então, cuidado. O essa vai ser ou passado próximo ou futuro próximo. O grande lance disso aqui é você se ligar no verbo. Ficarei está no futuro. Então, é passado, não, é futuro próximo. Então, aqui, futuro próximo. Isso é importante, hein? Fica ligado nessa bagaceira aqui, porque olha, essa noite ficarei acordado, futuro próximo. Essa noite dormi pouco, passado próximo. Tudo bem? Maravilha. Agora, aquele ano merece ser esquecido. Aquele ano. Que ano? Aquele ano merece, ou seja, é um passado distante. Porque merece ser esquecido, traz ideia de passado. Então, passado distante. Tudo bem? Passado distante, aquele ano. Mas, também, assim como esse e o esse, pode ser um futuro distante. Quando aquela data chegar, quero estar longe. Então, quer dizer, futuro distante também pode ser o aquele, ou aquela. Ó, aquele ou aquela data chegar. Quando a data chegar, ó, esse quando me traz a ideia de tempo futuro. Então aqui é um futuro distante, certo? Pode ser então um passado distante ou um futuro distante. Pode ser um passado próximo ou um futuro próximo, beleza? Não confundam isso, fiquem ligadinhos porque é importante para nós entendermos essas diferenças, porque isso é determinante para você conseguir entender a aplicação disso na hora do seu exercício e na escrita também. Agora, olha isso aqui. Carlos e João são irmãos. Aquele é mecânico, este é motorista. Então o que acontece? Eu tenho aqui um sujeito, João e Carlos, tá bom? João e Carlos é meu sujeito. Aquele é mecânico, este motorista. Quem é o mecânico, quem é o motorista? Então funciona da seguinte forma.
Todas as vezes que você usar o aquele para retomada de elemento dentro do texto, porque aqui é a ideia de retomada, tá? Já não é mais a ideia de tempo. Vou até botar aqui para vocês, ó. Retomada no texto. Por aqui, ó. Retomada no texto. Beleza? Então eu vou retomar dentro do texto. Como é que eu faço? Carlos e João são irmãos. Aquele, então aquele é mecânico. Aquele sempre é o termo mais distante. Então é o Carlitos. Carlitos é o aquele. Aquele é mecânico. E este é a retomada do elemento mais próximo, que é o João. Este motorista. Então o João é motorista e o Carlos é o mecânico, tá? Todas as vezes que for retomar dois elementos dentro do texto, o aquele retoma o mais distante e o este o mais próximo. Professor, mas também tem o uso do esse dentro do texto, né? Isso, você vai utilizar a relação temporal, primeiro momento, ou a relação de lugar. Dentro do texto, você também vai poder fazer da seguinte forma. Para apresentar o elemento novo, você usa o este. Para retomar um elemento que já passou, você usa o esse. Então vamos lá. Vou mudar essa oração aqui de baixo. Primeiro, dá uma olhadinha no que eu escrevi, dá um print, deu print, dá o print aí, beleza? Tem no seu material também isso. Agora eu vou apagar essa frase aqui e fazer outra. Quer ver? Vou tirar isso aqui tudo, para retomada no texto. E olha o que eu vou escrever aqui. A alegria os uniu. Uniu. Essa jamais será esquecida. Então o que acontece? Eu usei o essa para retomar um elemento que eu já apresentei, a alegria. A alegria os uniu, essa jamais será esquecida. Essa alegria, tá? Essa alegria jamais será esquecida. Então aqui eu retomei, quando é um elemento só, com essa. Tudo bem? Beleza? Maravilha. E se fosse para apresentar o elemento da oração, eu usaria esta. Então, por exemplo, vou apagar isso aqui? Não, vou fazer melhor. Vou tirar isso aqui só. Fazer a flechinha por cima aqui, ó. Fica mais fácil. A outra oração é a seguinte. Esta é minha alegria. Ser feliz com os amigos. O que aconteceu aqui? Aqui eu estou apresentando a partir do esta. Esta é minha alegria. Qual é a minha alegria? Ser feliz com os amigos. Estou apresentando um termo. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um elemento só na oração, para retomar, uso essa. Para apresentar, uso esta ou este. Esta, essa ou esse também poderia ser. Depende do elemento que está aqui, né? Então, esta, que é ser feliz com os amigos, é alegria. Então, eu estou apresentando esse termo. Sempre que eu apresento, esta. Sempre que eu retomo, essa. Certo? Ai, tô com uma dor nas costas. Tá difícil fazer o S aqui. Beleza. Tranquilo? Show? Maravilha? Então, guarde isso aqui, hein? Isso é muito importante. Muito, muito importante para nós, especialmente pensando na parte de escrita. Porém, temos mais cositas bonitas para falar. E essas cositas estão aqui. Outros demonstrativos, ou seja, palavrinhas que podem funcionar como demonstrativo, mesmo não sendo demonstrativos. O o e o a, ou os e as, quando antecederem o que, certo? Quando antecederem a palavra que, e puderem ser substituídos por aquele, aquela ou aquilo. Ó, não ouvi o que disseste. Apareceu essa estrutura, você vai fazer o quê? Vai tentar substituir esse o por aquilo ou por aquele. Não ouvi aquilo que disseste. Funcionou? Funcionou. Então isso aqui está tendo função de pronome demonstrativo. Beleza? Maravilha?
De novo, essa rua não é a que falei. Opa, tá aqui. Eu estou falando desse azinho aqui. Essa rua não é aquela que falei. Funcionou? Funcionou. Troquei o a por aquela antes do que, é um pronome demonstrativo. Beleza? Então, algumas palavrinhas podem funcionar como pronome demonstrativo, depende dessa função. Esse a e esse o, só quando tiverem antes do que, tá? Vou até grifar o que aqui, para vocês visualizarem aí, tá? E substituir por aquele ou aquilo, ele vai ser pronome demonstrativo também, ok? O mesmo e o mesma também serve para o próprio e própria, vai funcionar também? Vai poder ser a mesma coisa, ó, mesmo e mesma. Estas são as mesmas pessoas de ontem. Então vamos lá. Estas são as mesmas. Estas são aquelas pessoas de ontem. Aí você vai ter que tirar o as também, né? Estas são aquelas pessoas de ontem. Funcionou? Funcionou. Mesmo e mesma, mesmos e mesmas, próprio e própria, próprios e próprias, quando substituídos na oração por aqueles, aquelas ou aquilos e mantiver o sentido, também funcionam como pronomes demonstrativos. Sacaram essa ideia? Massa, né? Muito bacana, muito legal. Espero que você esteja ligado nisso, esteja notando isso, e óbvio, no teu material tem tudo isso, dá uma olhadinha no teu material, tem tudo isso no teu material, tá? Você não pode esquecer, não pode deixar de lado isso. Show? Tranquilo até aqui? Maravilha. Tem mais coisa? Claro que tem mais pronome para a gente conversar. Então vamos começar a falar um pouquinho dos outros pronomes, além desses que nós acabamos de mostrar, são bem importantes esses aqui, mas temos outros para falar com vocês ainda. Então olha só, pessoas, temos aqui os pronomes indefinidos. O nome já diz, né? Se eles são indefinidos, porque eles não trazem direcionamento para nada nem ninguém. Olha só, acompanha o substantivo de forma a deixá-los indefinidos, deixá-los no ar, ao léu, entendeu? Ó, algum, nenhum, todo, cada, alguém, ninguém. Tem vários pronomes indefinidos que estão todos no seu materialzinho aí, não vou colocar tudo para vocês aqui, tá bom? Olha só, alguém pode me ajudar? Então olha só, alguém, quer dizer, qualquer pessoa, genérico, né, totalmente genérico, pode me ajudar. Então essa é a função do pronome indefinido, pegar e retomar um elemento que é indefinido, ou seja, eu não estou pedindo para uma pessoa específica me ajudar. Qualquer pessoa, quem quiser me ajude. É essa a ideia, tá bom? Algum homem pode me ajudar? Homem algum pode me ajudar. E aqui tem uma paradinha que nós já vimos na parte de adjetivo. Lembra que eu falei que a inversão, muitas vezes, da posição do adjetivo em relação ao substantivo pode mudar o sentido da oração? É isso que acontece aqui. Eu inverti a posição do pronome indefinido com o substantivo que ele se refere e acabou mudando o sentido. Então, olha lá, ó. Algum homem pode me ajudar. Então aqui tem o meu substantivo, tá? Esse é o meu substantivo. Beleza. Algum homem pode me ajudar. O que isso significa? Que alguém pode. Quando eu falo algum homem pode me ajudar, alguém pode. Tudo bem? Agora, eu inverti a posição. Botei o substantivo antes e coloquei o meu pronome indefinido depois. Tá? Aqui é depois e aqui é antes. E aí? Homem algum pode me ajudar. Eu mudei a afirmação. Em cima, alguém poderia. Aqui quer dizer que ninguém pode. Veja, eu mudei, ninguém pode me ajudar. Quando eu falo aí, nenhum homem, ou melhor, homem algum, quer dizer que ninguém pode me ajudar. Certo? Homem algum pode me ajudar. Então, quando eu mudei a posição do pronome definido em relação ao substantivo, eu mudei o sentido também. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Sempre vai ocorrer? Não, mas pode ocorrer. Tudo bem? Então, tem coisas que eu posso dizer para você assim, sempre ocorre. Tem coisas que eu não vou dizer para você que sempre ocorre porque não é verdade. Então, isso aqui normalmente, mas não é sempre, tá bom? Mas aqui eu tenho aí 99% das chances de ser assim, tá bom? Beleza? Então, tranquilaço. E eu tenho aqui embaixo o pronome interrogativo. É, obviamente, cria uma pergunta, para uma interrogação, e aí o que acontece? Qualquer pronome pode se tornar interrogativo, desde que eu faça uma pergunta. Né? Então, quem fez isso? Como assim? Meus pronomes estão aqui, ó. Pronomezinho interrogativo é aquele que está fazendo a pergunta. Quem fez isso? Como assim? Qual o seu nome? Onde você vai? Quem é você? Então, veja, vários pronomes podem se tornar pronome interrogativo, desde que eu crie essa perguntinha.
desde que eu crie a interrogação. Maravilha? Show de bola? XDB? Muito bem. E para finalizarmos, vamos falar desse elemento bonitão, que é um dos mais importantes dos pronomes que nós temos por aí, que é o tal do nosso pronome relativo, tá? Pronome relativo, ele é mega importante. Ele vai aparecer aqui para vocês na morfologia como uma classe dentro dos pronomes, né? Uma das funções dos pronomes, um tipo de pronome, posso dizer assim. É isso que acontece aqui no pronome relativo. Só que ele vai aparecer depois para vocês lá na sintaxe de período composto, nas orações subordinadas adjetivas, e lá ele é determinante. Então, você olha ele comigo aqui, grava bem, depois na aula de sintaxe você vai relembrar isso que eu estou te falando e aplicar na parte de sintaxe. Porque ele também pode ser, então, tem uma função de conexão, né? Conectar duas orações. Mas eu deixo isso lá para sintaxe. Então, olha lá. Pronome relativo. Retoma um termo na oração. Beleza. Quais são eles? Pronomes relativos que eu tenho. Que, quem, o qual, os quais, a qual, as quais, quanto, quanta, cujo, cuja, cujos, cujas, onde e aonde, tá bom? O que acontece? Esses aqui são os mais comuns. Esse é o que você vai mais encontrar, tá bom? Esse pode aparecer também. O que acontece é que esses primeiros aqui, eles são meio equivalentes. Todas as vezes que eu puder trocar o que por o qual, os quais, a qual ou as quais, e eu mantiver o sentido da oração, ele é pronome relativo. Quando eu fizer essa troca e não mantiver, ele não é pronome relativo, tá? Porque a palavra que tem várias funções, várias, tá bom? Então vamos lá. Olha a primeirinha aqui, ó. O amigo que me ajudou era militar. Então beleza. O amigo que me ajudou era militar. Beleza. Como é que eu vou saber qual é a função desse que tá aqui? Vou tentar trocar por o qual. O amigo, o qual me ajudou. Funcionou? Funcionou. Então, se funcionou, é um pronome relativo. Pronome relativo retoma um termo da oração. Retoma a palavra amigo. Tá bom? Facinho? Bem de boas? Sossegadão? Não tem segredo. Esse aqui, o amigo quem me ajudou, o amigo o qual me ajudou, todos valeriam aqui, funcionaria. Tá bom? Agora, olha isso aqui, ó. Visitei a cidade de Belém, a qual me encantou. Então aqui eu tenho a qual, retomando Belém, tá bom? Ou a cidade, também poderia ser aqui. Retomando a cidade, certo? Ela me encantou, essa cidade me encantou. Então, visitei a cidade de Belém, a qual me encantou. É melhor eu colocar essa flechinha lá para a cidade que fica mais fácil de você visualizar. Então vamos botar lá na cidade. Pronto, fechou. Maravilha? Show de bola? XDB? Muito bem. Agora, eu tenho essas duas aqui que são muito fáceis de identificar, e eu tenho outras mais complexas um pouquinho, que é o uso, por exemplo, de quanto e quanta. Esses dois aí vão vir sempre acompanhados do tão, ou variações, ou tudo, tá bom? Então olha lá. Já disse tudo quanto queriam. Ou seja, estão lá fazendo uma entrevista com alguém, sei lá, perguntando coisas para as pessoas e a pessoa responde. Já disse tudo quanto queriam. Então tá aqui, ó, o tudo, que eu falei que acompanha, e o quanto, tá? Isso aqui também é pronome relativo, tá bom? Beleza? O jornal cujas páginas foram rasgadas era meu. Olha só, muita gente não sabe usar o cujo e o cuja. Anota isso. Cujo e cuja só podem ser utilizados com relação de posse. Se não tiver relação de posse, não dá, certo? Então olha só, o jornal cujas páginas foram rasgadas. Então tá aqui o pronome relativo, vou grifar para vocês aqui, cujas. Ele está entre a palavra jornal e entre a palavra páginas. Eu disse que tem que ter uma relação de posse. Veja, as páginas não são posse do jornal? Sacaram essa ideia? As páginas são posse do jornal. Então, nesse caso, que eu tenho páginas sendo posse do jornal, automaticamente eu tenho que usar cujos ou cujas. Agora, professor, por que eu não usei o jornal cujo as? Porque não pode. Após cujo, não posso usar nenhum artigo. Na verdade, quando eu falo o jornal cujas, esse cujas nada mais é do que o cujo mais o artigo a, que eu junto tudo e vira cujas. Por isso, não tem lógica eu escrever cujas as, porque o as está aqui dentro já. Ó. É esse aqui, ó. Certo? Então não tem lógica eu escrever cujas as nem cujo as.
É cujas páginas. Então, após o cujas ou cujos, não pode vir artigo nenhum, tá bom? Então, você tem o termo jornal, que é o termo que possui. Então, eu vou chamar esse termo de possuidor. Ele possui quem? Páginas. A páginas é o termo possuído. Certo? O termo possuído. Então, olha lá. Jornal, possuidor. Páginas, possuído. Tá? Se liga nisso. Sempre vai ser assim. O cujo ou cuja vai estar entre um termo possuidor e um termo possuído. Beleza? Tudo bem? Maravilha? Show de bola. Muito bom. Agora, a cidade onde morava era fria. Onde e aonde, muita gente confunde o uso também, só pode ser usado para lugares, tá? Lugares. Ah, professor, mas tem uma ideia de lugar em movimento, lugar fixo, bababá. Esquece. Vou te ajudar de outra forma bem simples. Eu vou usar o onde, tá? Vou colocar aqui no cantinho, deixa eu apagar isso aqui. Não, vou botar aqui para cima. Não vai dar certo. Aqui embaixo. Ó, onde equivale a em que. E o aonde equivale a que. Tá aqui no cantinho. Ó. Onde equivale a em que, o aonde equivale a que. Então a cidade onde morava era fria. Tá certo usar o onde aí? Quem mora, mora em algum lugar. Em algum lugar. A cidade em que morava. Então, onde? Tá correto? Tá aqui o meu pronome, bonitão, relacionado a lugar, certo? Usando o em devido a morava. Agora, eu falo onde você vai ou aonde você vai. Aonde você vai, porque quem vai, vai a algum lugar. Beleza? Quem vai, vai a algum lugar. Então, aonde você vai. Eu ia cantar uma música do molejo, mas eu tô com vergonha de cantar a música do molejo. Por quê? Porque o molejo tá passando vergonha, né? Deixa eu falar. Então, me diz aonde você vai, que eu vou varrendo. Vai varrendo, vou a algum lugar. Então, aonde? Porque aonde que vale a que. Quem vai, vai a que lugar você vai. Então, tá correto também. Beleza? Então, depende do verbo para saber se eu uso onde ou aonde. Se você sacou isso, você nunca mais vai errar o uso dos pronomes relativos. E são importantíssimos. Você vai revê-los lá na parte de análise sintática, quando você estiver falando da parte de oração subordinada adjetiva, que é importantíssimo. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoas? Fácil, susse, numa boa, relax, no pirex. Muito bem. Pronomes, finalizamos. Parte 2. Tem mais aula pela frente. Valeu, até daqui a pouquinho. Um abraço. Fui!